Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. Nossa entrevista hoje é com a cantora baiana Mariene de Castro. Obrigado, Mariene. Obrigada, Augusto. Prazer estar aqui com você hoje. A música de Mariene exalta aí bastante a cultura afro-brasileira, né? Ela até lançou um single aí chamado Abian recentemente. Então, a Bian, ela é uma música que foi feita na minha iniciação, quando eu fui iniciada no candomblé, há mais de 15 anos atrás, e é uma música que fala desse processo de iniciação, né? Esse mergulho profundo nas águas de Oxum. Eu sou filha de Oxum, e quando eu ainda estava lá recolhida, assim que eu saí, eu recebi esse presente e eles fizeram nesse momento. E é uma música que fala profundamente desse momento, tanto que todo mundo que passou por essa experiência se identifica muito. E ela automaticamente fala dos elementais, ela fala do meu orixá, ela fala, né, dessa minha relação com a minha espiritualidade e o quanto essa minha relação com a espiritualidade vem para o meu trabalho. A Bian, ela chegou para mim nesse período, né? E agora, tantos anos depois, eu registrei ela dentro de casa, dentro do quarto dos meus filhos, e era meio como se eu revisitasse cada tempo e cada período da minha vida através de cada um deles. Também nesse momento de resguardo, né? Porque a gente está vivendo, ainda eu, pelo menos, ainda estou vivendo esse momento de resguardo na pandemia. A gente ainda está em casa, eu ainda estou sem fazer show presencial, porque eu tenho filhos pequenos e isso, para mim, é a minha prioridade, né? Eu lancei vários singles na pandemia. Eu lancei Guerreiro Caçador, que é um samba de Toninho Gerais e Toninho Nascimento. Lancei Bonitinha, Foguete. Ao longo desse 1 ano e 4 meses, eu, graças a Deus, tive vários lançamentos. Assim, isso foi bem importante para mim, porque foi um momento bem de fazer isso de dentro de casa, de fazer isso de um outro lugar, né? De fazer isso sem a correria de ir para a estrada e voltar. E eu acho que isso tudo me fez refletir e rever muita coisa em relação à minha vida, em relação à minha vida com a música, em relação à minha vida com a minha família, com meus filhos, com o mundo. Para quem te segue na rede social, isso é evidente, né? A sua intensidade com essas questões suas, né? Espiritualidade, né? Essa temática assim, é muito intensa em você, né? Como é que você faz, coloca isso no seu dia a dia? Eu queria que você contasse como é que é essa sua, né, aproximação intensa, né, com essas questões, né? Eu acho que, eu não sei se seria intensa a palavra, mas é bem presente na minha vida, sabe? Diz que a água encontra o caminho, né? Então, eu acho que Orixá na minha vida é tão vivo e que eu tenho tanto essa missão aqui na vida, né? E que não é uma missão mercadológica, e que não é uma missão estratégica, e que não é uma missão comercial, é uma missão muito espiritual. E que eu deixo fluir também. Às vezes, eu estou pensando em gravar e fazer uma outra coisa, e aí acontece uma música, e aí acontece um presente desse. Então, eu acho que essa minha relação com a espiritualidade, lógico, que é algo que ultrapassa o meu desejo, é algo que acontece, né? Espiritualidade é uma coisa que acontece, não é nem uma coisa que a gente simplesmente escolhe ou quer. Na minha vida aconteceu, desde muito nova, mas eu tenho certeza que isso não limita a conexão das pessoas, porque isso é uma das coisas que eu faço muita questão de dizer, assim, que espiritualidade não é religiosidade. Eu tenho outros trabalhos, inclusive o Acaso Casa, o Colheita, que é um disco que fala menos desses assuntos, mas eu acho que as pessoas acabam também se conectando, né? Acho que não só o Povo de Santo, tanto que eu estou com um show agora que nasceu na pandemia, que se chama Povo de Santo, porque eu comecei a perceber que existia aí muita gente precisando cantar através de mim, e que eu me sinto muito mais representante e porta-voz dessa gente do que simplesmente uma cantora que tem uma carreira. Eu acho que isso, para mim, é muito mais valioso
eu me sinto fazendo um projeto completamente antirracista, né? Eu me sinto fazendo projetos que falam dos meus ancestrais de maneira que desmistifica completamente a imagem de Exu e que traz para um lugar que é leve, que é familiar, que é acolhedor, que é digno, sabe? Que é uma forma de eu contribuir reacendendo uma história dos meus ancestrais que foi completamente deturpada, que foi completamente distorcida, que foi completamente mal contada. Conta aí para a É gente isso como e é que vai um ser pouco esse show aí que mais. você falou que preparou aí para pós-pandemia, provavelmente, né? Como é que seria esse repertório? Como é que você construiu? Olha, Augusto, eu fiz tanto show durante a pandemia, eu estou com tanto repertório, eu estou com tanto show inédito para sair em turnê, para fazer, porque eu fui fazendo shows online, então cada mês eu fazia um show diferente. Então, cada mês eu criava um repertório diferente, um cenário diferente, e aquilo foi me motivando, e aquilo foi me trazendo um acervo tão bonito assim de shows que eu tenho para fazer e disco que eu tenho para fazer pós-pandemia, que foram alguns assim, Marinheiro de Água Doce, Olhos de Oxum, esse que é o Povo de Santo, né? E são vários lugares assim que eu fui visitando, né? E shows que eu desejo muito que se tornem discos, porque eu entendi também nessa pandemia que eu tenho muitos shows que não se tornaram discos. Eu tenho mais de 20 anos de carreira e eu tenho 5 álbuns, né? Então, eu preciso eternizar outras coisas, eu preciso registrar outras coisas. E, apesar de todo esse caos que a gente assiste, que a gente vive, todo o desamparo, né? Cultural, financeiro, tudo isso que a gente enfrentou e continua enfrentando, eu posso dizer que eu tenho muito o que agradecer. Marielle também, né, circula com outras pessoas aí, andou com o Almério, né, que é ligado lá ao Reverbo, né, que é um movimento autoral do Recife, tem várias pessoas legais, lá o Juliano Holanda comanda lá, é um pessoal maravilhoso lá do Recife, ela fez um disco ao vivo aí em 2019, um belo trabalho lá com o Almério, né, eu queria porque acho que esse foi seu último trabalho em álbum mesmo, né, até antes da pandemia, né, eu queria Sim, que você sim. contasse aí esse trabalho, né, deu para desenvolver? Então, encontrar o Mério foi um presente, assim, eu falo que a gente se reencontrou, um encontro de alma mesmo. E ele me emocionou muito, foi na casa de Zé Maurício Maquilini, e ele estava cantando e eu fiquei, assim, paralisada, sabe? E aí, emocionada, e a gente começou a cantar juntos. Ali, naquele dia, o Acaso Casa ficou pronto, porque a gente começou a cantar, eu falei assim, então tá, que dia que a gente estreia? E aí, o que aconteceu? Quando a gente estava para estrear o show, já com Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, ingressos vendidos, malas prontas, figurino pronto, tudo pronto, buf, pandemia, para tudo. E aí estreamos também online esse show, e que foi emocionante também, agora recentemente a gente fez, mas que foi um presente, assim, porque eu amo a terra dele, eu amo aquele povo, e a gente tem uma afinidade muito grande, nossas histórias, tanto que a gente fala que o Acaso Caso é a história dos nossos interiores, do nosso brejo, né, do meu recôncavo, do sertão dele. E acho que aquela música que abre o disco de Selmar fala muito da gente, assim, fala muito desse encontro. Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso. Acho que a minha história com a Almério é essa. Mariene, você contou um pouquinho da pandemia, mas o momento é muito ruim também. Você falou que refletiu um pouco da sua vida, né? Pensou em algumas coisas, fez muitas lives, né? Com diferentes repertórios, você citou, né? Deu para lançar alguns singles, mas o momento também, por outro lado, é muito difícil, né? Você citou aí, né? O problema econômico, financeiro das pessoas, né? A mente das pessoas. Como é que você faz um balanço aí disso aí, desse cenário, né? A pandemia, ela só colocou em 3D tudo que a gente já tinha. Ela só potencializou todo o caos que o Brasil já vivia. Eu acho que tudo que a gente viveu, viu e ainda viverá
é fruto do que cada um é, só que agora a gente está tendo meio que uma lente de aumento. Então, está tudo assim mais às claras, né? A Amazônia que pega fogo, as chapadas que pegam fogo, é o povo passando fome, a vacina que não chega, né? As mulheres que são mortas todos os dias, é o preconceito, é o racismo, é um desgoverno e uma corrupção e uma desumanidade absurda. E cada um sendo quem é, porque eu não isento ninguém nesse país da responsabilidade do que a gente está vivendo. Nos mínimos detalhes, todos nós somos responsáveis por tudo. Então, não tem ninguém aqui, tipo, fora as crianças, né, que acabam só sofrendo a consequência de tudo isso, mas eu acho que todos nós somos responsáveis e as nossas ações é que poderia já ter feito isso mudar, a falta de humanidade. Acho que a coisa que mais me machuca assim, é ver a falta de humanidade do ser humano, das pessoas, sabe? Eu que sou uma mulher de muita esperança, chego às vezes a respirar fundo assim, tentar nem olhar e tentar, sabe, prospectar coisas e pensar e mudar um pouco o foco, porque se a gente for olhar mesmo assim e apurar o que está acontecendo, é muito grave. Mas que eu acho que nada mais é do que o que já estava acontecendo e agora, né, meio que essa coisa da máscara, de colocar a máscara e tirar a máscara, parece que a gente que desmascarar, né, essa palavra de desmascarar é algo que fala muito, né, do que a gente está vivendo. Então, usar a máscara se tornou um símbolo de amor, um ato de cidadania, né? E desmascarar também se tornou uma maneira da gente ver quem são essas pessoas que estão aí há muito tempo, né, escondidas, e tanta sujeira debaixo desse tapete, né, e tanta coisa saindo aí. E, enquanto isso, os índios continuam sendo mortos, os negros continuam sendo mortos, e por isso que eu digo que o meu trabalho ele é um ato, é uma ação, né, antirracista, assim, porque o que eu falo e o que eu trago à tona fala justamente disso. Não estão matando os índios agora, mataram os meus antepassados. Então, eu venho também para falar dessa história e para dizer que eu não esqueço, e que eu não vou esquecer, e que eu não vou fazer de conta que isso não aconteceu. Entende? E eu sei também por que, que a minha luta é tão grande, por que, que tantas portas são fechadas, por isso, por que, que eu estou numa pandemia há mais de 1 ano e meio cantando dentro de casa e nunca tive um patrocínio, nunca tive uma empresa para dizer assim, não, agora a gente vai, né, fazer lives suas, ou então vamos fazer... Não, mas eu sei o porquê de tudo isso, né? Eu sei que não é só a falta dos meus olhos azuis, nem dos meus cabelos loiros batendo na cintura. É uma história que está aí e que só está se revelando cada dia mais, né? E quem quiser que seja e queira ser ingênuo diante de tudo isso, eu não sou e eu sei bem onde é que a gente está pisando. Então, parecia que a gente tinha avançado, mas eu acho que estava tudo muito velado. Se realmente a gente tivesse avançado, a gente não teria retrocedido tanto. Parece que foi uma onda que veio assim, ó, e quando ela recuou, quando a maré vazou, apareceu, foi muita sujeira. Mariene, muito obrigado. Por favor, lance um disco novo. Escolha o melhor aí que você fez aí nesse período aí da pandemia. Vai lá, pessoal, vai lá na rede social da Mariene, que vale a pena. Tem música lá, doidada, ela sempre cantando, apresentando algumas coisas de fato, como ela disse. Então, você escolha bem, grave, né, para a gente poder ouvir sua voz, assim, eternizar, né? Eternizar para a gente. Muito obrigado, Mariene de Castro, Obrigada, cantora baiana. Augusto. Foi um prazer estar aqui com você, viu? Muita luz.